Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo a respeito de saúde bucal. E para facilitar o nosso entendimento, a nossa tela interativa vai mostrar pra gente algumas fotos a respeito até mesmo, doutora, dessa questão da evolução da cárie, né? Pra gente entender aquelas camadas dos dentes que nós falamos aqui na tela interativa. Produção, coloca pra gente aquela evolução da cárie, que são 3 dentes mostrando pra gente. Na verdade, essa imagem, a gente já pode até comentar sobre ela. É um caso de periodontite, né, doutora? Sim, esse caso é o caso mais avançado da periodontite, né? Onde você já vê uma gengiva muito vermelha, a presença de cálculos, placa dentária bastante mineralizada, pigmentação em todos os dentes e provavelmente tem mobilidade. Doutora, o que significa isso aqui? É exatamente isso aqui que é o tártaro, ou cálculo dentário. É formado, né, por essas bactérias que elas vão se calcificando os minerais. É isso aqui, nesse estágio, somente no consultório odontológico é que você consegue fazer o tratamento eficiente. Não sai mais com escovação, não sai mais com fio dental. Agora, é comum nós termos tártaro? Todas as pessoas podem ter esse tártaro, Sim, essa placa? Todas as pessoas podem ter. Tendo deficiência na sua higienização, vai aparecer. O que vai determinar é algumas pessoas têm predisposição a mais e outras menos. E a técnica da escovação. Se a pessoa ela tem um cuidado maior, ela quase não vai ter essa agregação dessas placas, né? Vai ser mínima. Mas pode possuir sim. A nível mais subgengival ela pode apresentar. E a pessoa que possui uma deficiência muito grande na sua escovação, ela com certeza pode chegar a isso. Que não faz o controle, não visita faz tempo o dentista, com certeza. O fumo, né, o tabagismo, a ingestão de bebidas alcoólicas em excesso, o conjunto desses fatores influencia para isso. Vou pedir para a nossa produção colocar a nossa próxima imagem para a gente comentar a respeito, a gente caracterizar essas doenças que nós estamos falando aqui no estúdio, para melhor entendimento de todos os telespectadores. Na verdade, produção, aqui a gente tem um caso, né? Aqui é o caso mais comum. Você pode perceber que as manchas elas estão mais marrom, mais pigmentadas. Isso aqui não é cárie. É o caso de periodontite, tá? Só que numa fase bem menos do que aquele outro, onde que é feita a raspagem, provavelmente de um paciente tabagista, fumante, porque você percebe pela coloração, e após a remoção, né, dessa placa, desse cálculo dentário, desse tártaro, você vê os dentes limpos, mas você vê já uma perda da gengiva nessa região, onde fica um espaço maior. A pessoa até, menciona após a limpeza, doutora, tem um espaço entre meus dentes. Ela tá tão habituada com aquela crosta, aquela placa, aquele tato, que ela acha que aquilo ali às vezes se tornou até parte da boca dela, mas não é, gente. Aquilo ali é contágio, bactéria de muito. Eu vou pedir para a nossa produção mudar a nossa imagem aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre essa diferença da periodontite e da gengivite, até mesmo essa questão da cárie, né, doutora? Porque, como a gente falou, às vezes pode ser manchas, às vezes é a cárie, a gente tem que saber diferenciar, né? Até mesmo essa questão dos sinais e dos sintomas. Pode colocar pra gente, produção, por favor? Pode ir passando que a gente vai comentando aqui. Enquanto a produção coloca, eu vou fazer uma pergunta aqui de uma telespectadora que diz assim: doutora, bom dia, tem um dente que de vez em quando dói e que também dói no osso próximo do meu nariz. Fui a um dentista da UBS e ele disse para eu ir no dentista de aparelho, de dente. E daí furou o dente e saiu muito sangue. E ele falou que ia pôr um curativo e disse para eu procurar esse dentista que trabalha com aparelhos de dente.
Perguntei dele se lá ele poderia fazer alguma coisa e disse que lá na UBS eles não trabalham com isso e nem fazem canal, que talvez fosse preciso fazer realmente. Esse caso, doutora, o que é? Tá meio confuso. Eu acho que a questão da informação de procurar um profissional de aparelho não coincide com o relato clínico que ela fez, e sim a segunda parte, que ela procurou um tratamento de canal. Provavelmente o que ela apresentou aí é o que a gente chama de fístula, ou início de um abscesso. É quando a cárie ela chega no seu estágio mais avançado, atinge o nervo, esse nervo ele necrosa, né, morre essa polpa, ela fica toda contaminada. E o paciente muitas vezes pode não sentir dor durante esse período de necrose. E só vai sentir dor quando vai aparecer um inchaço, um edema, uma vermelhidão ou mesmo sair pus pela gengiva. Aí você já tem que procurar o especialista nesse caso. Doutora, a nossa produção vai procurar aquela questão da foto da evolução da cárie, mas antes eu vou pedir para ela deixar aquela nossa primeira imagem que estava falando sobre a periodontite, mostrando as placas realmente que já estão evoluídas. Qual a relação da periodontite ou da gengivite com o mau hálito, doutora? Necessariamente a pessoa que apresenta essas patologias tem essa variação de hálito? Sim. Com certeza. A pessoa que se encontra nesse estágio, ela possui um hálito muito forte e desagradável. Mau cheiro, sangramento, pus. Então, com certeza, o mau hálito vai ser frequente. Não adianta escovar, não adianta comer um bumbumzinho para disfarçar, ou então fazer o bochecho com enxaguante bucal, que vai ainda permanecer. Só vai parar isso daí quando ela fizer o tratamento adequado, que é a raspagem, nesse caso. O mau hálito, ele também tem vários tipos, tem uma forma de diagnosticar. Hoje já tem um aparelhinho que ele diagnostica exatamente onde está acontecendo o mau hálito, porque o mau hálito realmente é um assunto bem abrangente. Pode ter interferência, problemas estomacais, úlceras, pode indicar, mas não que seja o fator principal, né? A falta de higienização adequada, feridas na boca também podem acrescentar nisso, saburra lingual. A pessoa que não faz a higienização adequada da sua língua pode apresentar esse mau hálito. Certos tipos de alimento que nós consumimos, quando presentes na nossa cavidade bucal, durante muito tempo que a gente consome e não faz a higienização adequada, você pode apresentar. Agora, existe diferença entre o hálito, a halitose matinal, né, que é devido a gente ter passado 8 horas dormindo praticamente, aquela saliva, ela diminuiu ali, então vai apresentar um hálito um pouco diferente da halitose patológica, que já é ocorrido pelas bactérias. Doutora, eu estava pensando aqui a respeito que você falou sobre o bombom, sobre a escovação, a quantidade também de pasta dental, de creme dental que as pessoas tentam colocar na escova para tirar esse mau hálito. Essa pessoa que tem um mau hálito, que apresenta mau hálito, seja pela alimentação, a má alimentação, ou até mesmo de certa forma patológica, ela sabe que ela tem mau hálito? Ela identifica isso nela? É difícil. Algumas pessoas não conseguem identificar, mas outras sim. Por quê? A gente tem em menção que a boca, ela tem uma proporção em relação ao nosso nariz que muitas vezes isso só não dá pra gente sentir, a não ser quando está no estágio mais avançado, que a gente sente ao deglutir. Mas você tem uma técnica fácil, fazer assim e você vai sentir, porque quando a gente fala, o direcionamento do ar é para frente. E geralmente a gente não consegue ter esse olfato tão aguçado para determinar isso. Mas tem sim como a pessoa identificar. Algumas sentem dificuldade. Se você tiver algum problema em relação à tua respiração, né, atrofia de conchas nasais aí, alguma coisinha assim que dificulta a percepção do cheiro, aí sim você vai ter dificuldade de identificar esse mau hálito. Agora a gente percebe que com o acesso fácil à informação, essa navegação na internet de forma rápida, mesmo com tudo isso, ainda as pessoas
apresentam essa falta de informação? É muito frequente essas doenças em consultório? Sim, ainda mesmo com todo o sistema de prevenção que hoje a gente fala, que é super importante, você fazer o seu check-up, você fazer a sua prevenção, ir no dentista pelo menos 2 vezes ao ano. Então, existem locais, principalmente aqui no Amazonas, onde a informação ainda chega de forma limitada e os recursos também de educação e orientação são limitados. Então ainda apresenta sim aquela questão antiga de a pessoa não saber, achar que qualquer coisinha, qualquer manchinha, qualquer dor, você tem que extrair um dente. Não, não é isso. E outro ponto que eu chamo a atenção também é em relação, mais uma vez, a pessoa fazer o autoexame da sua boca. Por quê? No Brasil, se tem um índice muito grande da questão do câncer bucal, que pode ser até pela exposição solar, né? Álcool, o fumo, tudo isso pode gerar um câncer bucal. E o câncer bucal, se ele diagnosticado inicialmente, ele tem cura. No final, quando ele está no estágio mais avançado, é quando você começa a sentir dor, aí que realmente não tem mais solução. Quem faz o diagnóstico do câncer bucal, doutora? É o dentista? Os cirurgiões dentistas. Eles têm, todos têm a capacidade de diagnosticar no mínimo. Ou se aquele cirurgião dentista ele percebe, tem alguma dúvida, ele encaminha para um bucomaxilo, para uma instituição própria, né? Aqui na nossa cidade a gente tem o SECOM, né? Própria para identificar, para tratamento e para identificar. Porque existe a questão da biópsia que você pode fazer, né? Se tem alguma dúvida, por exemplo, aquela área está enrijecida, tem uma ferida que não cicatriza com mais de 15 dias e ela só tem progressão a aumentar por prótese mal adaptada, entendeu? Ali você já tem que ficar esperto. Aparelhos ortodônticos também, né, doutora? Aparelhos ortodônticos na região de mucosa, por isso que tem que proteger. Se você não tiver cuidado com relação a isso, você pode sim ter alterações celulares e poder desenvolver cistos e lesões bucais a mais, que são o câncer bucal. Agora, no caso da gengivite, na verdade da periodontite, que é o caso mais grave, mais evoluído da doença. Mais comum, né? Mais comum. Ela pode evoluir ainda mais para um câncer de boca? Olha, essa parte, dependendo se ela estiver associada, com certeza, aos fatores do tabagismo, como eu falei, sim, pode ter essa aquela relação. Pessoa, mas o que vai promover mais é se ela tiver algum trauma, né? Ou então aqueles trabalhadores rurais que tem que procurar proteção do lábio. O lábio inferior é o mais comum, entendeu? Onde aparece. Então tem que fazer a proteção antes de ir trabalhar, se proteger com o sol, até por conta desses raios solares que podem desencadear, sim. Bom, doutora, a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre a evolução da cárie para a gente entender um pouquinho mais a respeito disso. Se você de casa tem alguma pergunta, envie para a nossa produção. Esse é o momento propício, viu, gente? Onde você pode pegar o seu celular, prestar atenção, formular uma pergunta, enviar algum relato também. A gente vai te ajudar e responder todos ao vivo. Anota aí o telefone da nossa produção. 92, código de Manaus, 981 11 45 12. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.